Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora o Interpharma na Baio, o principal evento da inovação farmacêutica do mundo. Eu sou Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde, também sou fundadora do Futuro da Saúde, e eu estou aqui a convite da Interpharma para conduzir uma série de entrevistas para falar sobre o valor da inovação quando a gente olha para a indústria farmacêutica. Quem está aqui comigo para trazer grandes reflexões é o Antônio Barra Torres, que é o diretor-presidente da Anvisa. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Natália. Agradeço muito, em nome da Anvisa, essa oportunidade. É sempre bom. Muito bom. Eu queria começar com uma pergunta mais aberta. Qual que é o valor da inovação para você? O valor da inovação ele é expressivo, é muito importante. Por uma série de questões, eu penso que o mundo todo, no momento atual, ele enfrenta uma fase de mudanças. Principalmente após a grande pandemia da Covid-19, nós observamos uma série de formas de comunicação, inclusive, que precisam ser fortalecidas. Constatou-se também uma necessidade muito grande de colocarmos respostas às fake news, às notícias que são veiculadas sem nenhuma fundamentação da verdade, com os impactos que isto traz para a sociedade, para a saúde da sociedade. Percebemos também, isso é um tema que é discutido em vários organismos internacionais de regulação em saúde, que nós precisamos encontrar soluções globalizadas, soluções para o mundo todo. Eu costumo dizer que aquilo não é uma solução global, não é em absoluto uma solução, porque isso ficou muito claro nos anos em que fomos nós, aqui no Brasil, por exemplo, para não citar os demais países, acometidos por um vírus, viajando na velocidade do avião a jato, que teve a sua trajetória danosa perante a saúde iniciada do outro lado do planeta. Então, essas ameaças, elas chegam com muita velocidade. E tudo aquilo que nós tínhamos antes de defesa em relação a isso, de alertas antecipados, ou até mesmo de mecanismos para lutar contra esse desafio, precisou ser revisto, porque de fato o tempo se modificou. Nós temos a questão ambiental, é uma questão que hoje nos mostra índices que até pouco tempo atrás não eram encontrados. Eu cito como exemplo a questão na Índia, por exemplo, com temperaturas acima de 50 graus, não estou falando de sensação térmica, falo de temperatura, o país tendo que racionar água. A situação aqui no Rio Grande do Sul, uma parte significativa do Brasil completamente alagada e destruída, precisando ser reconstruída. Nós tivemos também, numa menor escala, na Paraíba também tivemos problemas com enchentes. Nós tivemos questões no Texas, aqui nos Estados Unidos, onde estamos agora também ligados a isso. Ou seja, a questão ambiental também é extremamente importante e permeia simplesmente tudo o que nós fazemos. Então, diante desse cenário, eu considero um cenário, para não dizer adverso, que pode parecer pessimista, mas é um cenário muito desafiador. Então, não há mais sentido em continuarmos investindo na melhoria dos mesmos processos. Eu penso que, na verdade, nós precisamos de processos novos e tem tudo a ver com a inovação, principalmente inovação em saúde. Totalmente. A gente não vai conseguir enfrentar esses grandes desafios, como você bem trouxe, se a gente não olhar para a inovação, né? Exato. Eu queria trazer uma frase que você falou hoje durante a sua apresentação, né, durante a sua fala no Brazilian Day. Em algum momento ali da sua fala, você trouxe que não é possível fazer a inovação sem as pessoas. Né? Foi mais ou menos esse o contexto que eu peguei ali. A minha pergunta vai um pouco nesse sentido, olhando agora para o cenário específico da Anvisa. A gente sabe que a Anvisa passa por um momento delicado em relação ao pessoal, né, a capacidade da administração da agência para realizar todos os processos. Eu queria um pouco da sua visão sobre isso, né? Como que está esse cenário agora da Anvisa e como que isso pode, de alguma forma, atrapalhar a inovação? Sem dúvida, pode atrapalhar sim, e eu digo não só a inovação, que é algo que nós estamos lidando de pouco tempo para cá, mas as próprias atividades rotineiras da agência. A agência tem 25 anos e nós entramos também, como um marco, nós entramos no enfrentamento da pandemia, no final do ano de 2019, dezembro de 2019, quando as primeiras notícias começaram a chegar da China, e durante todo o período mais difícil, com a menor série histórica de servidores e servidoras.
algo em torno ali de 1.600. Hoje não temos mais, temos 1.500, porque são pessoas, desse quantitativo de 1.500, aproximadamente hoje 500 já têm mais de 30 anos de serviço e podem pedir a sua justa e merecida aposentadoria. O que ocorre é que, com esse intervalo tão grande que existe entre o último concurso e o tempo atual, mesmo hoje, se nós recebermos um quantitativo de 1.000 novos servidores, e é mais ou menos esse o déficit que nós temos a suprir, esses servidores não estão prontos de uma hora para outra. Nós ouvimos uma colocação hoje também muito interessante no Summit Brasil, de que não é possível improvisar na indústria farmacêutica quanto expertise de pessoal. Isso aí tem o link com a frase de Rui Barbosa. Uma vez ele disse que esquadras não se improvisam. Ele se referia a uma questão específica da Marinha naquela época. Mas, extrapolando para um todo, serviços extremamente especializados, serviços em que uma formação acadêmica sempre vai carecer de um treinamento no campo prático, não tem como ser repostos no estalar de dedos. Então, se você, a Natália, hoje experiente, ela sai por uma porta e chega alguém no seu lugar, essa pessoa não fará do jeito que você faz. Então, isto já é um dano irreparável, porque a tal curva de aprendizado corre o risco de não existir, porque onde estarão as pessoas experientes para passar conhecimento e modo de fazer para as novas, né? Não teremos. Então, é uma questão muito séria. Ela impacta, sem dúvida alguma, a inovação, mas eu digo que é uma ameaça maior. Ela impacta todas as atividades regulatórias de uma agência que cuida de aproximadamente 30% do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil. Porque é muito plural. A agência cuida de cosméticos, cuida de domes sanitários, cuida de portos, cuida de medicamentos, alimentos, tecidos para transplante, hemoderivados. Então, é um leque da nossa economia muito grande. Então, a reposição de pessoal, ela precisa ocorrer rapidamente, mas ainda assim, eu penso que não ficaremos livres de um período difícil em que esses que chegarem terão de ser adequados e treinados. Isso me leva a uma pergunta, assim, esse cenário que você traz é muito preocupante, não só o cenário atual, né, de que já não está bom, mas que ele vai piorar. E a gente tem, dentro desse outro contexto, a inovação chegando, porque a inovação não para, né, a gente precisa que ela continue avançando. Você bem trouxe, né, que a gente vai ter que receber esse novo pessoal, ainda vai ter uma curva de aprendizado, mas há alguma forma de talvez acelerar ou minimizar esse impacto enorme que está sendo previsto? A minimização do impacto, nós fizemos isso durante a Covid, passou por priorizações. Mas, num leque tão grande quanto nós temos da economia brasileira, ao priorizar determinado segmento, não há dúvida que o outro, que também é muito importante, vai sofrer com isso. Então, eu diria que uma solução ótima, não há. Uma boa, talvez não. Então, nós estamos buscando uma que seja razoável, que é o convencimento, principalmente do governo federal, a quem cabe repor, através de concurso público de vagas autorizadas, o restabelecimento de uma condição mínima de tranquilidade e também de prazos aceitáveis, porque esse trabalho é pessoa dependente. Então, não há possibilidade de recursos de inteligência artificial, por exemplo, resolverem o problema. Ajudam, mas não resolvem. Aquilo que o ser humano faz numa análise de um dossiê complexo, por exemplo, de uma nova plataforma vacinal, documentos de 15, 18 mil páginas de um idioma estrangeiro, 100% das vezes, de nível técnico, de difícil digestão, digamos assim, no digerir desse documento, precisa de seres humanos capacitados para fazer. Então, é um desafio realmente muito grande e, nesse momento, nós estamos realmente nessa fase de interlocução firme e forte com o governo federal, no sentido de buscar obter mais vagas nos próximos anos. E antes de eu encerrar esse assunto específico, que eu acho que é muito importante para esse cenário que a gente está trazendo aqui de inovação, você pode trazer mais exemplos, talvez mais exemplos palpáveis, né, do impacto que a falta de pessoal pode ter para a inovação? O exemplo palpável mais claro e até, digamos assim, bastante cartesiano
é que a inovação ela precisa ser analisada regulatoriamente num prazo mais curto possível de tempo, senão ela deixa de ser inovação, ela tem que mudar de nome. Porque quando ela vier a ser aprovada num prazo longo, um decurso de prazo longo, ela será algo que já não é mais inovador e já perdeu grande parte do benefício impactante que podia trazer. Então, eu penso que a inovação sofre bastante e até num contexto mais grave, se não há uma reposição completa, talvez nós temos que fazer escolhas, ou seja, que setores deixar de regular. É uma outra possibilidade, porque, por exemplo, dizer que estaremos regulando quase esses 30% da economia com prazos totalmente não razoáveis, na prática não estaremos regulando. Estaremos adiando a decisão para um período muito longo para frente. Então, será que talvez não seria melhor diminuir o leque desses 30%? Eu diria uma coisa terrível isso, porque significa perder terreno conquistado, duramente conquistado. A Anvisa ela é reconhecida internacionalmente, ela trabalha de igual para igual com qualquer agência internacional. Nós somos membros fundadores e membros plenos de todos os organismos reguladores de convergência internacional. Só esse ano, no Brasil, nós vamos receber duas organizações importantíssimas, que é o chamado PIX e o ICMRA, com reuniões no Brasil. Vamos sediar. Então, seria muito triste perder isso e ter que, de novo, pagar 2 vezes pela mesma viagem, ter que reconquistar tudo isso. Então, a gente tem a esperança de que esse problema de pessoal seja resolvido. E o outro desafio, só para já concluir a minha resposta, é que estaremos sendo avaliados esse ano pela Organização Mundial de Saúde para a última titulação que nos falta, que é a de autoridade listada pela OMS em nível 4. Nível 4 é o nível que dispensa qualquer outra análise pela Mundial de Saúde de algum produto chancelado pela Anvisa para integrar os programas da OMS. Esse é apenas um dos grandes benefícios que tem ligação direta com o complexo econômico industrial da saúde, que é uma meta do governo federal, que tem investido pesado nisso, mas que fica comprometida se a agência reguladora não está a esse nível. Então, de toda sorte, com toda dificuldade, estaremos sendo inspecionados, foi uma decisão nossa, dissemos à OMS que estamos prontos. Essa inspeção começa no segundo semestre e deverá já apresentar o seu resultado, presumivelmente até maio, possivelmente do ano que vem. E vale aqui esse destaque, né, que apesar de todos esses desafios, a agência continua mantendo esse protagonismo e continua atrás da inovação e desses credenciamentos, né? Ela continua pela excelência dos seus servidores, que tem uma capacitação realmente impressionante, e dedicação. Como eu citei, essas pessoas que poderiam se aposentar já poderiam ter se aposentado durante a pandemia. Desses 600, eu disse 500 porque antigamente nós éramos 1.600, agora somos 1.500. Então, desses 500 atualmente que podem pedir aposentadoria hoje, durante a pandemia, 450 dentro desses 500 estavam lotados nos portos, aeroportos e fronteiras, justamente uma área onde tem uma exposição muito maior. São pessoas que tiveram, durante a vigência de um vírus contagioso, que continuaram o seu trabalho presencial, se expuseram a isso. Então, veja bem, é uma questão que eu não penso em outra possibilidade a não ser da recomposição de pessoal. É a única saída que nós temos. Perfeito. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e falar sobre regulação. Tem gente que, quando fala de inovação, vem, às vezes, meio que conectada a uma fala, né? Que a regulação pode atrasar a inovação. Eu queria saber a tua visão sobre isso. Você acha que tem essa conexão de regulação atrasa a inovação? E como que a regulação pode não atrasar a inovação? Eu penso que não tem nada de razoável nessa colocação, nessa frase, porque a regulação em saúde, ela visa assegurar, analisar e assegurar a qualidade, segurança e eficácia do produto, seja ele qual for. Se ele vem por mecanismo de inovação ou se vem por mecanismo mais ortodoxo, nesse sentido, pouco importa. O que interessa é que esse produto vai ser entregue e confiado a uma sociedade que espera que alguém tenha efetuado a verdadeira avaliação e possa atestar essa mesma qualidade, segurança e eficácia. Então, eu penso que não há nenhum sentido em dizer que atrapalhe, a menos que entendamos que qualquer coisa serve, o que absolutamente não é razoável. Então, a regulação, sim, ela precisa existir, ela precisa ser rápida, precisa ser célere, principalmente diante da inovação, mas sem ela, corremos o risco de ter
talvez, circulando em nosso meio, inovações que sejam mais danosas do que benéficas. E isso realmente não nos interessa. Perfeito. Acho que talvez junto com essa fala vem um pouco desse argumento de que talvez é preciso que a regulação e os processos também caminhem rapidamente como a inovação. Acho que aí talvez faz mais sentido, né? Caminhar para e passo, lado a lado, para chegar juntos no final. Perfeito. Agora, chegando para o final da nossa conversa, a última pergunta é próximos passos, né? Tirando de lado, acho que esse contexto que a gente tem de pessoal, quais são os grandes próximos passos da Anvisa dentro desse contexto de inovação? O próximo passo, que é esse que eu citei, eu vou repetir, que é a avaliação pela OMS para a autoridade listada, é um passo que no dia de hoje, em 2024, ele já permeia inclusive a inovação. Então, está inserido nesse contexto, não é nada à parte. E a outra coisa que precisaremos fazer, e é uma pena que temos que fazer, porque é uma coisa que não existia nessa escala, mas veio e aparentemente veio para ficar, é a consolidação dos setores de comunicação social, porque serão o único contraponto das mentiras veiculadas pela internet, secundariamente a interesses que nada tem a ver com a saúde. Então, esse é um grande desafio que é constantemente, no Brasil, constantemente posto à prova por todo o cenário que reinou durante a pandemia, uma divisão muito grande da sociedade, uma ação extremada de vários setores, levando ao surgimento de notícias fantasiosas, mentirosas, e que no campo da saúde, contrariamente do campo intrínseco da área digital, da área de informática, não é um avatar que vai ser apagado ou deletado, é uma vida humana que vai sofrer uma agressão ou vai perecer. Então, isso eu penso também que é algo que veio para ficar, que é o fortalecimento dos setores de comunicação social, das empresas, das organizações que lidam com grandes parcelas da sociedade. Na saúde, então, é fundamental, nós temos visto diversos esforços, inclusive do Ministério da Saúde, nesse sentido. O Ministério da Saúde lançou recentemente uma campanha muito forte contra os dispositivos eletrônicos de fumar, só para dar um exemplo, buscando combater essas mentiras. Na crise que estamos vivenciando com o Estado da Federação embaixo d'água, que é o Rio Grande do Sul, uma série de mentiras foram veiculadas também, procurando imputar culpas que absolutamente não existiam. Então, isso não sei se vai durar muito tempo, mas o fato é que tem se mantido. Então, é algo que também é um desafio e é um caminho que a Anvisa sempre nos preocupou. E nós tivemos a felicidade de contar com setores de comunicação muito fortes e temos a preocupação de manter, porque o ataque, nesse sentido, me parece que é algo que veio para ficar enquanto não existirem mecanismos de controle. Eu não saberia dizer quais são nesse momento, mas enquanto não existir isso, é algo que sempre vai nos ameaçar. Vai ser muito importante ter a credibilidade das ações regulatórias forte na população. A população precisa acreditar no trabalho e precisa ter tranquilidade na hora que um produto for qualificado como pronto para o uso e efetivamente ser usado pela população. Fake news são um problema de saúde pública, né? Eu queria te agradecer e por isso que é tão importante, né, o senhor topar, dar entrevista e conversar, esclarecer e trazer as informações, porque é só com informação que a gente vai também combatendo nessa maré. Então, queria te agradecer demais pela tua presença aqui, por todos os esclarecimentos. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a gente. Até a próxima.